A gente volta no segundo bloco do programa Utilidade Pública, falando sobre saúde animal com as veterinárias Regina Góes e com a Fátima Barreto, que trabalham especificamente com diagnóstico de imagens e com a radiologia, ou seja, sabe aquele animal danado que tem acesso a tudo? Você não, de repente, você não está passando bem, você não sabe o que foi que ele engoliu, se ele engoliu uma moeda, se foi uma bolinha, se foi uma agulha, como a Regina já trouxe aqui no primeiro bloco. Acontece, por exemplo, um dono levar um animal para diagnosticar uma outra coisa, vocês acabarem descobrindo Sempre. no exame de imagem que não era só aquilo, que ele tinha... Já aconteceu de um veterinário solicitar ultrassom para verificar uma alteração chamada piometra, que é uma alteração que dá no útero das cadelas e das gatas também, né? Só que nesse caso era o poodle. E aí, eu procurando doença, né? E quando eu coloco o transdutor lá, o que eu acho? Vida. Aí eu liguei para ele e falei, não é piometra não, isso aqui tem neném aqui dentro. Mas como? Essa cadela, a proprietária falou que não tinha cruzado. Aí quando ele entrou em contato com ela e falou que a cadela tinha, na casa tinha um macho no quintal preso. Então só poderia ter sido desse Que era da macho. mesma raça? Não. Porque aí a gente vai entrar num outro assunto com essa questão da imagem. Que é importantíssimo também nessa parte da gestação, falando de gestação de animais de estimação, que acontece muito isso. Sim. Os donos muitas vezes passam o dia fora e aí às vezes tem ou o animal fica num sítio, enfim, às vezes você tem cruzamento de raças que são incompatíveis para a concepção por parte da cadela. Sim. Você consegue, que tipo de diagnóstico vocês podem dar com esses exames? Tem o histórico, né, de que cruzou com um animal maior do que a fêmea ou não. E, tipo assim, no raio-x, eu consigo ver se vai ter passagem na pelve, medindo o crânio do animal, fazendo o diâmetro biparietal do crânio com o diâmetro da pelve. A pelve tem que estar superior ao crânio. Aí tem a dilatação suficiente para o bebê passar. Porém, tem que ser próximo ao parto. Quanto mais próximo ao parto, mais dilatação pélvica ele vai ter. E não basta dizer que tem dilatação, não. Tem que eu sempre indicar um ultrassom. Tem lá, eu consigo contar quantos fetos tem, mas eu não consigo dizer se tem viabilidade fetal, se aquele feto está batendo o coraçãozinho direitinho, se estão tudo bem com ele ou não. Aí o ultrassom entra nisso para ajudar o raio-x nesse formato. Ou seja, olha como é que é esse universo, né? Na verdade, a gente trabalha muito em parceria, né, Regina? Muito. Porque, assim, ela vê um lado, eu consigo ver outro. Porque, assim, muitas vezes o que acontece? O proprietário chega lá querendo contar. E o ultrassom não é o ideal nem para contar e nem para dizer quando que vai nascer. O ultrassom vai ver coraçãozinho, vai ver se ele está com o contorno correto, né? E, assim, geralmente as pessoas chegam lá querendo contar, achando que o contar é o mais importante, quando não é. E aí, além de você saber de todo se está direitinho, se está batendo coraçãozinho, se tem já animal morto ou não, Sim. tem essa questão que é importantíssima. Sim. Porque, às vezes, coloca em risco a vida do animal se você não fizer esse Sim. acompanhamento. Porque se não tiver dilatação, já indica para uma cesárea. Porque não vai ter dilatação para esse feto passar. Então, vai ter uma angústia pélvica, vai maltratar a cadela, vai maltratar o feto também lá dentro, que pode levar à morte dos dois. Então, já é um sinal indicativo de uma cesárea. A gente já liga para o veterinário responsável clínico e já passa essa informação para ele. Ou seja, por isso a importância desse monitoramento. Sim. Porque, geralmente, quando entra em trabalho de parto, é sempre à noite, é sempre no feriado, é sempre no final de semana. Então, não dá para você ficar sabendo dessa dificuldade em cima da hora, né? Tem que fazer esse acompanhamento, por isso... também foi para esclarecer exatamente essas dúvidas que a gente convidou aqui as meninas lá da Labovete. Vocês têm, por exemplo, algum tipo de diagnóstico que seja mais comum em determinada raça? Por exemplo, a Regina estava dizendo, olha, acontece muitos animais grandes, como o mastiff, que, por conta ou animais mais obesos,
de ter algum tipo de problema, que tem que ir para cirurgia, e aí visita sempre lá a sala de radiologia. Tem isso na ultrassom? Alguma raça que apresente? Sei lá, tem uma raça que seja mais comum, olha, Daniel, tem uma raça que sempre tem problema de coluna, então era ideal fazer o acompanhamento, porque aí acho que já pode ser um alerta. Quem tem animal daquela raça já pode ir... Existem, né, as doenças específicas de cada raça. Então, assim, Schnauzer, por exemplo, ele tem uma predisposição à mineralização, a cálculo. Cálculo em bexiga, cálculo renal. Ou seja, isso já traz aí uma orientação para quem tem esses animais de estimação, já para ficar em alerta, porque a gente sabe que tudo hoje se consulta à internet. Isso. Né? Mas, geralmente, não é aquela consulta à internet, você não pode deixar de procurar um profissional e fazer um exame só porque você pesquisou na internet, aquilo ali talvez se encaixe ou não na raça que você resolveu criar, independentemente do animal. A gente volta daqui a pouco, depois do intervalo, trazendo mais informações sobre a saúde dos animais de estimação.